Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar chocado. Então assista a este vídeo até o final. Em 12 de março de 2020, nos arredores de Nashville, Tennessee, um dia tranquilo e discreto se transformou em escuridão. Um trabalhador da construção, cuidando de sua própria vida por perto, se deparou com uma cena aterrorizante e imediatamente chamou os serviços de emergência. O que a princípio parecia ser um acidente era, na verdade, uma execução deliberada e horrível. Não se tratava apenas de morte. Era sobre até onde alguém estaria disposto a ir para proteger seu mundo oculto e os monstros que libertaria para fazê-lo. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Holly Williams. Nascida Holly Ann Williams em 14 de janeiro de 1987 em Nashville, era uma mulher confiante. Seus amigos a descreviam de maneiras contrastantes. Alguns a viam como uma alma bondosa e modesta, enquanto outros a consideravam ferozmente independente e determinada. Holly sempre foi fascinada pela beleza. Ela via a arte no mundo ao seu redor e se sentia atraída pela expressão criativa desde jovem. Sua paixão pela estética e pelo embelezamento a levou a seguir uma carreira na indústria da beleza. Em meados de 2017, Holly se formou no Georgia Career Institute em Murfreesboro, obtendo sua licença de cosmetologia em setembro do mesmo ano. Com grande ambição e determinação, ela lançou seu próprio negócio, Shine Aesthetics, onde se especializou em maquiagem, tratamentos de pele e extensões de cílios. Seu salão de beleza não era apenas um negócio, era uma extensão de quem ela era. Holly era a própria personificação da marca, estilosa, polida e sempre exalando o calor humano. Seus clientes a admiravam não apenas por suas habilidades profissionais, mas pelo cuidado e paixão que ela colocava em seu trabalho. Um amigo comentou certa vez sobre como Holly era excepcional em seu ofício, observando que sua dedicação e entusiasmo a faziam brilhar de mais de uma forma. Apesar de sua carreira em ascensão, a vida pessoal de Holly era muito mais complicada, especialmente quando se tratava de seu relacionamento com William Lanway. William, ou Bill, como a maioria o chamava, teve uma vida marcada por tumultos. Nascido em 17 de março de 1983, em Clarksville, Montgomery County, Tennessee, sua infância precoce foi ofuscada por tragédia. Aos 3 anos e meio, ele testemunhou a morte violenta de sua mãe, Candy Kay Williams, que foi brutalmente assassinada por seu pai, Lyle Lanway. O assassinato ocorreu em sua casa, quase diante dos olhos de Bill. Seu pai, atormentado pelas ciúmes ou instabilidade mental, havia ameaçado matar tanto sua esposa quanto seu filho, antes de finalmente tirar a vida de Candy com uma faca. Esse evento horrível deixou uma marca indelével no jovem Bill, e a partir daquele momento, sua educação ficou sob responsabilidade de seus parentes, que o criaram com amor e cuidado, tentando protegê-lo de mais danos emocionais. À medida que Bill crescia, ele tentava levar uma vida normal. Aos 20 anos, ele se casou com Dana Rucker, e o casal recebeu uma filha, Madison, 3 anos depois. O nascimento de sua filha parecia trazer um pouco de luz à vida de Bill, que a amava profundamente, mas, em outro cruel golpe do destino, a jovem garota foi diagnosticada com câncer no cérebro. Apesar de todos os esforços e tratamentos, Madison faleceu em 21 de setembro de 2011. Essa perda devastou Bill, que mergulhou em um estado de luto e depressão. A tensão em seu casamento com Dana se tornou insustentável, e o casal acabou se divorciando. A partir daí, a vida de Bill foi pontuada por turbilhões emocionais. Amigos e familiares notaram que ele se tornou mais recluso, muitas vezes escondendo suas emoções por trás de uma fachada de calma. Mas por baixo dessa exterioridade, havia uma luta constante contra seus demônios interiores. Seus surtos de agressão e crises nervosas se tornaram mais frequentes, e estava claro para aqueles próximos a ele que ele estava lutando. Mesmo assim, ele encontrou consolo em seu trabalho como mecânico. O trabalho manual de consertar carros o distraía de sua dor, e a rotina o ajudava a manter uma aparência de estabilidade. Vale ressaltar que o caráter de Bill parecia se transformar em ambientes sociais.
Sempre que ele ia a festas ou passava tempo em bares, seu comportamento geralmente reservado e perturbado dava lugar a uma persona mais animada e carismática. Nesses momentos, ele se tornava alegre, sociável e aparentemente despreocupado. Foi em tais ambientes que ele e Holly se conheceram. Quando Bill conheceu Holly Williams, parecia que a vida estava lhe oferecendo uma nova chance de felicidade. A atração mútua foi imediata e o casal logo começou a namorar. Nos primeiros dias, o relacionamento parecia suave e cheio de afeto. Eles passavam muito tempo juntos, e aqueles ao seu redor acreditavam que eram um casal feliz. No entanto, com o tempo, a dinâmica entre eles mudou. O relacionamento deles rapidamente revelou seu lado sombrio. O que começou como um romance empolgante, com grandes gestos e afeto apaixonado, logo se transformou em um ciclo de ciúmes, manipulação e oscilações emocionais. Bill, ainda lutando com o trauma não resolvido de sua infância e a perda de sua filha, demonstrava um comportamento errático. Suas emoções intensas frequentemente transbordavam para o relacionamento, com episódios de ciúmes levando a discussões acaloradas. A natureza despreocupada do romance se desgastava, substituída por tensão e volatilidade. Apesar desses altos e baixos, Bill tinha uma maneira de reconquistar Holly com desculpas, presentes e promessas de mudança, perpetuando uma dinâmica tóxica da qual nenhum dos dois parecia conseguir escapar. À medida que o relacionamento avançava, o comportamento de Bill se tornava mais preocupante. Ele provocava discussões por motivos triviais, e seu temperamento escalava a ponto de agredir Holly fisicamente mais de uma vez. Holly, que antes via um futuro com ele, começou a temer por sua segurança. Quando finalmente decidiu que era hora de sair daquele relacionamento tóxico, Bill recorreu a táticas manipulativas para mantê-la perto. Ele usava sua filha falecida de um casamento anterior como alavanca emocional, fazendo Holly se sentir culpada por querer deixá-lo em seu momento de necessidade. Embora Holly simpatizasse com seu luto e turbilhão interior, sua paciência não era ilimitada. Ela tentou apoiá-lo o quanto pôde, mas a instabilidade de Bill só se aprofundava, e suas tentativas de se afastar eram recebidas com agressão crescente. Sua desesperança aumentava, e com ela, suas tendências violentas. Holly, que era ferozmente independente e focada em sua carreira, se via repetidamente atraída de volta por Bill. Talvez ela acreditasse que poderia ajudá-lo a se curar. Ou talvez estivesse simplesmente presa na montanha-russa emocional que definia o relacionamento deles. Um incidente, em particular, a levou ao seu ponto de ruptura. Depois de voltar do trabalho um dia, ela encontrou seu amado cachorro morto. O animal não mostrava sinais de doença, e sua morte repentina levantou suspeitas imediatas na mente de Holly. Bill negou qualquer envolvimento, mas Holly estava certa de que se tratava de um ato de vingança, destinado a puni-la por tentar deixá-lo. O incidente solidificou seus medos, fazendo-a perceber que ficar com ele colocaria sua vida em perigo. Isso marcou o fim definitivo do relacionamento deles, mas Bill se recusou a aceitar o término. Ele continuou a persegui-la e a assediá-la, ligando constantemente e aparecendo em sua casa sem aviso prévio. O relacionamento tóxico deles atingiu um ponto crítico quando uma discussão acalorada levou à intervenção policial. Bill foi preso e acusado de agressão agravada e sequestro depois de tentar forçar Holly a entrar em seu carro. Após esse evento, Holly obteve uma ordem de restrição, na esperança de que isso lhe proporcionasse alguma segurança. Mas o alívio foi breve. Apenas uma semana depois, tanto Holly quanto Bill foram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. A descoberta dos corpos inicialmente levou as autoridades a acreditarem que se tratava de um trágico acidente. Um transeunte relatou ter encontrado um carro em um canteiro de obras na parte sudoeste de Nashville. O veículo parecia ter saído da estrada e colidido com uma árvore. O testemunho sugeriu que as pessoas dentro do carro haviam se machucado em uma colisão, mas quando a polícia chegou ao local, logo perceberam que algo muito mais sinistro havia ocorrido. Holly e Bill foram encontrados no banco traseiro do carro, seus corpos contorcidos em posições não naturais. Eles haviam sido baleados, e o interior do carro não apresentava sinais compatíveis com um acidente. O que era ainda mais intrigante era o fato de que nem Holly nem Bill possuíam qualquer tipo de identificação ou pertence pessoal consigo.
Seus celulares, carteiras e outros itens estavam desaparecidos, levando os investigadores a suspeitar que não se tratava de um evento aleatório. Ao identificar as vítimas, os detetives ficaram surpresos ao perceber que se tratava do mesmo casal envolvido em um recente caso de violência doméstica. Inicialmente, consideraram a possibilidade de um homicídio-suicídio, supondo que Bill poderia ter matado Holly antes de se matar. Dado o histórico conturbado deles, essa teoria parecia plausível no início. No entanto, à medida que a investigação avançava, a teoria do homicídio-suicídio começou a desmoronar. Para começar, nenhuma arma de fogo foi encontrada no local. Se Bill realmente tivesse matado Holly e depois se matado, onde estava a arma? Além disso, a análise forense revelou que a natureza dos ferimentos que Bill sofreu tornava impossível que ele os tivesse causado a si mesmo. Cada ferimento por bala foi fatal, indicando que outra pessoa puxou o gatilho. As balas haviam sido disparadas com precisão, sugerindo o envolvimento de alguém habilidoso no manuseio de armas de fogo. À medida que os detetives aprofundaram a investigação, entrevistaram os amigos e familiares de Holly, descobrindo que ela havia tomado medidas significativas para se proteger de Bill nos meses anteriores à sua morte. Ela havia instalado câmeras de segurança e reforçado as fechaduras das portas, na esperança de se proteger do comportamento cada vez mais errático dele. Quando a polícia revisou as imagens das câmeras, descobriram evidências inquietantes. Bill foi visto rondando a casa de Holly em várias ocasiões, perambulando pela propriedade como se estivesse procurando algo. Suas ações confirmaram sua obsessão por ela e sua incapacidade de seguir em frente, mas também levantaram questões sobre se ele foi realmente o responsável pelo encontro final e mortal. Além das imagens, testemunhas se apresentaram para relatar que haviam visto Holly e Bill juntos na noite de 11 de março, poucas horas antes de seus corpos serem encontrados. Estranhamente, o casal parecia estar em uma conversa tranquila, sem sinais visíveis de hostilidade entre eles. Esse detalhe desconcertou os investigadores, sugerindo que talvez o relacionamento deles tivesse tomado um rumo de reconciliação, ou pelo menos uma trégua temporária. Seja qual for a natureza da interação deles naquela noite, não parecia indicar que uma altercação violenta estivesse prestes a acontecer. A ausência de uma arma, combinada com as evidências forenses, levou as autoridades a explorar teorias alternativas. Holly e Bill poderiam ter sido vítimas de um terceiro? Seus bens desaparecidos indicavam um possível cenário de sequestro. Se tivessem sido sequestrados e forçados a entrar no carro sob ameaça de arma, isso explicaria por que foram encontrados em uma posição tão antinatural. Mas quem teria interesse em matá-los? E por quê? À medida que os investigadores continuavam a juntar as peças dos eventos que levaram às suas mortes, o caso se tornava cada vez mais complexo. As mortes de Holly e Bill não foram um acidente, e as teorias iniciais de um crime passional simples se mostraram insuficientes. Ficou claro que se tratava de um duplo homicídio premeditado, cometido por alguém que sabia o que estava fazendo. O mistério que cercava suas mortes se tornava mais sombrio e assustador. Uma coisa ficou clara à medida que a investigação avançava. Holly Williams e William Bill Lanway haviam sido assassinados. Seus corpos estavam amontoados dentro do Acura branco, e o carro foi deliberadamente empurrado para fora da estrada numa tentativa de simular um acidente de trânsito. Era evidente que uma terceira pessoa, ou talvez múltiplos indivíduos, estavam envolvidos. Quem quer que fosse responsável pelo crime parecia querer fazer as mortes parecerem um infeliz acidente. Mas a encenação foi desleixada e incompleta, sugerindo pressa ou incompetência. Apesar da tentativa amadora de encobrir o crime, o perpetrador teve o cuidado de evitar deixar impressões digitais ou outras evidências rastreáveis no veículo, o que adicionou mais complexidade ao caso. À medida que os detetives cavavam mais fundo, uma das primeiras teorias que exploraram foi a de que os assassinatos poderiam ter sido um ato de vingança. Bill tinha um temperamento notório e um histórico conturbado, e não era difícil imaginar que ele tivesse feito inimigos ao longo dos anos. Familiares e conhecidos confirmaram que a personalidade explosiva de Bill frequentemente o colocava em apuros, levando a altercações e relacionamentos desgastados. A
A possibilidade de que um de seus inimigos procurasse vingança parecia plausível, mas ainda restava a questão da envolvência de Holly. Ela era, por todas as contas, uma pessoa pacífica e bondosa, o oposto completo de Bill em temperamento. Por que ela teria sido alvo? Talvez, teorizaram os detetives, ela tivesse simplesmente estado no lugar errado na hora errada. Uma testemunha inocente da vingança de outra pessoa. Para explorar todas as possibilidades, os investigadores examinaram os contatos recentes das vítimas. Vasculharam o conteúdo dos celulares, laptops e contas de redes sociais de Holly e Bill. Durante essa varredura digital, surgiu um detalhe curioso. Tanto Holly quanto Bill haviam se comunicado com o mesmo número de telefone misterioso nos dias que antecederam suas mortes. O número, que era impossível de rastrear por meios convencionais, levantou suspeitas imediatas. Números anônimos como esse costumam ser usados em transações ilícitas ou por pessoas que desejam ocultar suas identidades. Embora fosse impossível determinar a identidade da pessoa por trás do número imediatamente, os detetives suspeitaram de jogo sujo. Eles buscaram a ajuda do Federal Bureau of Investigation, cuja unidade especializada em crimes cibernéticos poderia ajudar a rastrear o número por meios mais avançados. Enquanto a investigação sobre os registros de telefonia continuava, os detetives voltaram sua atenção para as imagens de segurança da casa de Holly. Holly havia instalado câmeras de vigilância como parte de seus esforços para se proteger do assédio de Bill. No entanto, o que os investigadores encontraram nas gravações foi muito mais perturbador do que eles haviam antecipado. As imagens revelaram que, pouco antes da morte de Holly, 3 homens mascarados haviam invadido sua casa. Eles estavam vestidos completamente de preto, e seus rostos estavam ocultos por máscaras, o que dificultava a identificação. Esses homens pareciam metódicos e preparados, como se tivessem estudado o layout da casa antes de entrar. Estranhamente, eles não levaram nada da casa, apesar de haver itens valiosos à vista. Em vez disso, pareciam focados em procurar algo específico, e quando descobriram uma das câmeras de vigilância, tentaram desativá-la. Apesar de seus esforços para esconder os rostos, o comportamento casual deles indicava que estavam confiantes em sua habilidade de escapar da captura. Depois que os intrusos saíram, Holly voltou para a casa do trabalho. Percebeu que sua casa havia sido perturbada e ficou compreensivelmente aterrorizada. Ela passou a noite barricada em sua casa e trocou as fechaduras no dia seguinte. Holly estava claramente com medo por sua vida, mas a questão permanecia. Quem eram esses homens e por que estavam atrás dela? No início, os detetives consideraram a possibilidade de que Holly tivesse sido simplesmente pega no fogo cruzado do passado conturbado de Bill. Mas, quanto mais investigavam sua vida, mais começavam a questionar se havia algo mais em Holly do que aparentava. Uma análise mais detalhada da vida pessoal e profissional de Holly revelou informações surpreendentes. Embora ela tivesse construído um negócio legítimo com seu salão de beleza, Shine Aesthetics, essa não era sua única fonte de renda. Holly tinha um lado oculto em sua vida, que nem mesmo seus amigos mais próximos conheciam completamente. Desde os 18 anos, ela trabalhava meio período como acompanhante sob o pseudônimo de Leah Love. Sua clientela era exclusiva, composta por homens ricos e poderosos que podiam pagar pelos seus serviços. O trabalho de acompanhante de Holly, que incluía acompanhamentos a eventos, massagens e outros serviços mais íntimos, havia lhe proporcionado uma renda substancial ao longo dos anos. O salão de beleza, como se revelou, era mais um projeto de paixão e uma cobertura conveniente para sua verdadeira profissão. Essa revelação colocou a vida de Holly sob uma nova perspectiva. Seu sucesso no mundo das acompanhantes lhe permitiu viver com conforto, mas também trouxe consigo uma série de riscos. Trabalhar em um ambiente tão arriscado e secreto significava que Holly provavelmente havia cruzado caminhos com indivíduos perigosos. Inveja, ciúmes e obsessão eram comuns em sua profissão, e não era difícil imaginar que ela tivesse feito inimigos ao longo do caminho. Embora Holly não fizesse publicidade aberta de sua profissão secundária, Bill sabia sobre isso. Na verdade, ela foi sincera com Bill sobre seu trabalho quando começaram a namorar. E, embora ele tivesse dificuldades com ciúmes,
inicialmente aceitou a decisão dela de continuar com seu trabalho de acompanhante. No entanto, seus clientes de alto perfil e o segredo em torno de sua profissão provavelmente atraíram a atenção das pessoas erradas. Agora, os detetives precisavam considerar se os 3 homens mascarados estavam de alguma forma ligados ao negócio de acompanhantes de Holly. Será que um de seus clientes ricos havia se tornado possessivo ou vingativo? Ou será que alguém do passado turbulento de Bill soubera sobre sua vida secreta e procurado explorá-la? O arrombamento de sua casa parecia menos com um roubo aleatório e mais com uma tentativa calculada de intimidar ou prejudicar Holly. Os homens não roubaram nada, o que sugeria que estavam procurando informações ou alavancagem. Talvez estivessem tentando enviar uma mensagem a Holly, ou pior, planejando seu assassinato desde o começo. Um fator que complicava ainda mais o caso era a constatação de que a participação de Holly no negócio de acompanhantes poderia tê-la exposto a uma rede perigosa de pessoas. Homens com poder, dinheiro e influência dispostos a ir a grandes distâncias para proteger seus segredos. Esses homens tinham muito a perder se sua associação com Holly fosse descoberta. A investigação precisava considerar se algum de seus clientes exclusivos havia orquestrado os assassinatos para silenciá-la permanentemente. Afinal, Holly havia conquistado uma reputação por ser excepcionalmente bonita e encantadora, atraindo homens dispostos a pagar muito por sua companhia. Mas ao fazer isso, ela pode ter atraído o tipo de obsessão que se torna mortal. Ao mesmo tempo, a investigação não podia ignorar o papel de Bill nessa história trágica. Embora ele não tivesse participado diretamente do mundo das acompanhantes, sua natureza volátil e seu relacionamento com Holly o tornavam um alvo em potencial também. Seu comportamento possessivo em relação a Holly, combinado com seu passado já conturbado, o tornava uma ameaça para qualquer pessoa que se sentisse ameaçada pelas conexões de Holly ou que quisesse vingança por motivos pessoais. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas muitas perguntas ainda não haviam sido respondidas. Por que Holly e Bill foram assassinados? Foi um crime passional, um sequestro mal-sucedido ou algo mais sinistro, ligado à vida secreta de Holly? À medida que o FBI continuava seu trabalho para rastrear o número de telefone anônimo e os detetives seguiam pistas dos clientes de acompanhantes de Holly, ficava claro que esse caso não tratava apenas de 2 pessoas em um relacionamento tóxico. Tratava-se de poder, riqueza e o perigo de segredos. As imagens de vigilância dos homens mascarados que invadiram a casa de Holly foram finalmente divulgadas ao público na esperança de identificar os criminosos. No entanto, a baixa qualidade das imagens dificultou tirar conclusões úteis e a liberação pública não gerou nenhuma pista. Mas um avanço significativo no caso aconteceu quando os investigadores finalmente conseguiram identificar o número anônimo com o qual Holly e Bill haviam se comunicado. O número pertencia a um homem de 30 anos, chamado Adam Kawai, residente da Carolina do Norte. Adam era um ex-operacional militar com treinamento especializado em armamento e táticas de combate. Ele havia transitado do serviço militar para trabalhar em uma empresa de segurança privada, mas na realidade, ele operava mais como um mercenário, um homem contratado com um conjunto de habilidades letais. O que tornou Adam ainda mais perigoso foi seu histórico criminal. Uma pesquisa sobre seu passado revelou que ele havia cumprido uma pena de 4 meses por se passar por policial. Um crime que deveria ter levantado mais alarmes do que levantou. Durante uma busca em seu apartamento, os investigadores encontraram um arsenal de armas ilegais, incluindo silenciadores, miras telescópicas, componentes para explosivos e até granadas de efeito moral. No entanto, apesar de possuir materiais tão perigosos, Adam de alguma forma conseguiu evitar uma pena de prisão longa, sugerindo que ele tinha conexões ou proteção em altos círculos. Ficava claro que Adam era um homem perigoso, e o fato de seu rosto corresponder ao homem visto nas imagens de vigilância de Holly o tornava um suspeito principal. Com essa revelação, a investigação tomou um rumo mais preciso. Os detetives trabalharam arduamente para descobrir a conexão entre Holly, Bill e Adam Kawai. Dado o histórico e as habilidades de Adam, era improvável que sua participação fosse uma coincidência. Ele se especializava em missões sérias, frequentemente trabalhando como segurança de alto perfil ou realizando operações que exigiam discrição e precisão. Após Adam ser levado para interrogatório,
Os detetives encontraram resistência. Ele estava de boca fechada, oferecendo poucas informações que pudessem ajudar a mover o caso para frente. Após múltiplos interrogatórios, Adam foi detido, dando aos investigadores tempo para reunir mais evidências. Enquanto Adam permanecia sob custódia, os detetives voltaram sua atenção para outra figura-chave que havia surgido durante a investigação. Um homem chamado Eric Charles Mond. Eric Mond era um empresário bem-sucedido de Austin, Texas, onde possuía a concessionária Mond Toyota, uma concessionária de carros bastante conhecida na área. Para o mundo exterior, Eric era o epítome de um homem de família, dedicado à esposa e filhos, e um pilar da comunidade local. Mas, como os detetives logo descobriram, Eric tinha seus próprios segredos. Como muitos homens em sua posição, ele tinha uma fraqueza por casos extraconjugais. Um desses casos havia sido com Holly Williams. Eric Mond viajava frequentemente para Nashville sob o pretexto de visitar seu filho, que estava na faculdade na área. No entanto, durante essas visitas, ele se entregava aos seus desejos secretos, incluindo encontrar Holly. Eric conheceu Holly através de seus serviços de acompanhante e os dois estabeleceram um acordo regular. A beleza e o charme de Holly o cativaram, e eles se viam sempre que ele estava na cidade. O caso, no entanto, era conduzido discretamente, com Eric usando um nome falso e mantendo as comunicações em segredo. Em 3 de fevereiro de 2020, Eric, usando um nome falso, entrou em contato com Holly por e-mail. Ele informou que estaria em breve na cidade e expressou seu desejo de vê-la. Nos dias seguintes, ele continuou enviando mensagens, ansioso para se encontrar com ela. Em uma mensagem, ele escreveu: "Bom dia, linda. Estou ansioso para hoje. Estou em Nashville. Te encontro no bar, como da última vez. Me avise quando chegar." A princípio, o encontro parecia ter ocorrido sem problemas, mas o caso logo tomaria um rumo sombrio. No início de março de 2020, Eric recebeu uma série de mensagens anônimas e ameaçadoras. O remetente desconhecido alegava saber sobre seu caso com Holly e exigia $25 mil para manter o silêncio. Caso Eric não cumprisse a exigência, o chantagista ameaçava expor a traição para a esposa de Eric, destruindo sua reputação e sua família. Para um homem da posição de Eric, tal escândalo seria devastador. No entanto, o que Eric não sabia na época era que a chantagem não vinha de Holly nem de alguém aleatório. Havia uma operação muito mais sofisticada por trás disso. Diante da possível ruína de sua vida pessoal e profissional, Eric Mond procurou a ajuda de um antigo conhecido. Um homem chamado Gilad Peled. Gilad, de 47 anos, era um ex-associado que havia prestado consultoria para a concessionária de Eric, ajudando a resolver questões relacionadas a pessoas em situação de rua que ocupavam os estacionamentos de seu negócio. Mas, mais importante, Gilad era proprietário de uma empresa de segurança privada que havia assumido diversos contratos de proteção, embora estivesse em dificuldades devido à facilidade com que os texanos podiam se armar e se proteger. Apesar dos negócios em declínio, Gilad estava ansioso para aceitar um cliente lucrativo como Eric Mond, especialmente porque sua empresa empregava alguém com as habilidades especializadas para lidar com a situação. Ninguém menos que Adam Kawai. Gilad havia iniciado seu negócio de segurança após retornar ao Texas de Israel, onde viveu por um tempo. Seu treinamento e experiência o tornavam ideal para lidar com situações delicadas e perigosas, e a situação de Eric era uma oportunidade de mostrar o valor da sua empresa. Eric explicou a situação da chantagem para Gilad, e os dois homens rapidamente elaboraram um plano. Em vez de pagar o resgate, eles eliminariam o problema completamente. A reputação e a vida familiar de Eric estavam em jogo, e ele estava disposto a ir a extremos para protegê-las. O fato de Adam, um mercenário treinado, estar no quadro de funcionários de Gilad deixava claro que aquilo não seria apenas uma simples intimidação. A solução seria definitiva. Quanto mais os detetives investigavam, mais claro se tornava o motivo por trás das mortes de Holly e Bill. O envolvimento de Holly com Eric, juntamente com as ameaças de chantagem, havia transformado-a de uma simples aventura casual em uma grande responsabilidade. Eric Mond, desesperado para manter seu caso em segredo, inadvertidamente iniciou uma cadeia de eventos que levaria ao assassinato.
Bill, que estava envolvido com Holly, mas não fazia parte da chantagem, provavelmente se tornou dano colateral no plano para silenciá-la. Sua proximidade com Holly e sua presença no dia do assassinato selaram seu destino. Conforme a investigação avançava, ficou claro que os assassinatos foram premeditados e executados com uma eficiência assustadora. O papel de Adam K.Y. como o assassino contratado, a coordenação de Gilad e o motivo de Eric Mond criaram a tempestade perfeita de circunstâncias que levaram às trágicas mortes de Holly Williams e Bill Lenway. O plano, que inicialmente parecia um simples crime passional ou vingança, agora se revelava uma execução meticulosamente planejada para proteger a reputação de um poderoso empresário. Algumas semanas após os brutais assassinatos de Holly Williams e Bill Lenway, surgiu um detalhe aparentemente inocente que mais tarde se revelaria uma peça crucial de evidência na investigação. Eric Charles Mond, o rico empresário de Austin envolvido no caso, deixou uma avaliação positiva em um site dedicado a empresas de segurança privada. À primeira vista, o comentário parecia inofensivo. Eric elogiava a eficiência e o profissionalismo da equipe de segurança de Gilad Pad, afirmando o quanto estava satisfeito com os serviços prestados. Mas para os detetives já em sua trilha, isso foi a pista que estavam esperando. A avaliação demonstrava uma conexão direta entre Eric, o suspeito Adam K.Y. e o casal assassinado. Agora, a última peça do quebra-cabeça era fazer Adam confessar e desmantelar a teia de enganos. Adam vinha resistindo a interrogatório, mas os detetives o avisaram de que o silêncio só pioraria a situação. Eles pressionaram-no, enfatizando que o caso já estava se fechando sobre todos os envolvidos. Gradualmente, Adam começou a ceder. Ele revelou que Eric Mond realmente procurou ajuda de Gilad Pad após receber as ameaças. Eric, sentindo a pressão da chantagem, se queixou de assédio e extorsão. Na época, ele suspeitava que Holly pudesse estar envolvida e, por isso, pediu a Gilad que investigasse discretamente o caso. Gilad, por sua vez, trouxe Adam para o trabalho, junto com outro ex-associado militar, Brian Brockway. Brockway, assim como Adam, tinha experiência em combate e operações especiais, tornando-os a dupla perfeita para uma missão tão sensível e perigosa. Inicialmente, a tarefa era simples: encontrar a pessoa por trás das ameaças e intimidá-la para que ficasse em silêncio. Adam e Brian começaram a vigiar Holly e Bill. Adam repassava suas descobertas para Gilad, arquivando relatórios de progresso que mais pareciam desbriefings militares do que as anotações típicas de investigadores privados. A investigação rapidamente revelou que Bill Lenway, o ex-namorado de Holly, estava por trás da chantagem. Bill havia descoberto o caso de Holly com Eric Mond e viu uma oportunidade tanto para se vingar de sua ex, quanto para fazer uma fortuna rápida. Sob um pseudônimo, ele vinha enviando mensagens para Eric, ameaçando expor o caso, a menos que fosse pago $25 mil. Quando o envolvimento de Bill ficou claro, a missão tomou um rumo mais sombrio. As ordens de Gilad Pad mudaram de simplesmente intimidar Bill para eliminar tanto ele quanto Holly, que poderia se tornar uma responsabilidade. Eric Mond, em pânico e com medo de perder tudo, concordou com a escalada. Bill continuava a assediar Eric, e a gota d'água aconteceu no dia 11 de março, quando Eric recebeu uma ligação em sua casa. Se sua esposa tivesse atendido, o chamador teria exposto o caso, destruindo a reputação e a família de Eric. Naquele momento de medo, Eric concordou com a proposta de Gilad de lidar com Bill e Holly, oferecendo uma quantia de $750 mil para o trabalho. O plano foi posto em ação. Em 12 de março de 2020, Holly e Bill foram vistos saindo juntos de sua casa. Eles entraram em um carro e seguiram, sem saber que estavam sendo seguidos por Adam e Brian. O destino do casal foi selado quando eles foram interceptados pelos mercenários armados. Adam e Brian sequestraram Holly e Bill, levando-os para um local remoto na Old Hickory Boulevard. Lá, eles atiraram nos dois e deixaram seus corpos no banco traseiro do carro, que depois empurraram para uma ribanceira para simular um trágico acidente. Com os assassinatos completos, os mercenários trabalharam meticulosamente para remover qualquer vestígio de sua participação. Eles devolveram o carro alugado usado na missão
destruíram as evidências comprometedoras e depois se dispersaram para locais diferentes. Após a prisão de Adam, Brian e Gilad, os detetives decidiram jogar a última carta. Eles queriam pegar Eric Mond em flagrante, e a melhor maneira de fazer isso era usar sua paranoia contra ele. Um dos mercenários, seguindo as ordens dos detetives, entrou em contato com Eric e inventou uma história. Gilad, fingindo ainda ser um homem livre, ligou para Eric e alegou que um de seus parceiros havia descoberto os assassinatos e agora exigia uma parte do pagamento. Gilad sugeriu que lidassem com essa nova ameaça da mesma forma que fizeram com Bill e Holly, eliminando-o. Apesar de sua crescente desesperação, Eric Mond, furioso com a ideia de outra pessoa saber seu segredo, concordou em cometer outro assassinato. Sua disposição para continuar a violência foi chocante, mas confirmou o que os detetives já suspeitavam. Eric não pararia por nada para proteger sua reputação e manter seus segredos enterrados. Em 10 de dezembro de 2021, a prisão do proeminente empresário Eric Charles Mond causou um grande choque na elite de Austin. Eric, juntamente com seus co-conspiradores, Adam Carey, Brian Brockway e Gilad Pedd, foi acusado de assassinato por encomenda. Dos 4 acusados, apenas Eric expressou algum remorso pelo crime, enquanto os mercenários, Adam e Brian, permaneceram frios e impassíveis. Antes de suas prisões, os detetives haviam grampeado as conversas de Gilad e Brian. As gravações revelaram uma falta perturbadora de consciência, com os 2 homens zombando dos assassinatos, comentando que o casal se deu bem, demonstrando uma indiferença aterrorizante pelas vidas que haviam tirado. À medida que a história completa emergia, ficava claro que Holly e Bill haviam sido pegos em um jogo mortal orquestrado por homens poderosos que se importavam pouco com os danos colaterais que causavam. Suas vidas foram tiradas para preservar a reputação de um homem que achava que poderia comprar sua saída de qualquer problema. Mas nenhum valor em dinheiro poderia apagar as evidências de seus crimes, nem silenciar. Em seu interrogatório, Eric inicialmente tentou desviar a culpa para seus assassinos contratados, alegando que suas intenções haviam sido mal interpretadas. Ele insistiu que só queria assustar Bill Lenway, o chantagista, e não orquestrar seu assassinato. No entanto, as evidências contra ele eram esmagadoras. Os detetives apresentaram registros de transações, comunicações telefônicas e relatórios de vigilância que o conectavam diretamente ao plano criminoso. Confrontado com essa prova irrefutável, Eric acabou confessando seu papel na conspiração, admitindo que realmente havia contratado os mercenários para eliminar Bill e Holly. O esquema de assassinato encomendado deixou de ser apenas uma especulação. Foi confirmado, e o mundo de Eric desmoronou. As audiências judiciais começaram em novembro de 2023 e duraram 2 semanas, durante as quais a extensão completa da conspiração foi revelada. Foi estabelecido que o plano mortal foi iniciado no início de março de 2020. Registros financeiros mostraram que Eric fez pagamentos significativos a Gilad Pedd, o chefe da empresa de segurança privada. Em 5 de março, Eric transferiu $155 mil como pagamento adiantado para Gilad, que então coordenou a operação. Gilad, sendo responsável pelos pagamentos de seus empregados, distribuiu os fundos entre Adam e Brian. Em 9 de março, a vigilância de Holly e Bill começou, com o plano final sendo sua eliminação. Em 12 de março, o feito foi consumado, e Eric fez o pagamento final de $150 mil, totalizando um pagamento de $750 mil pelos assassinatos até o final do mês. O tribunal apresentou essas transações financeiras, junto com outras evidências-chave, para pintar um quadro claro de assassinato premeditado e frio. O júri deliberou por 7 horas antes de chegar a um veredicto unânime. Em 17 de novembro de 2023, Brian Brockway e Adam Carey foram considerados culpados de assassinato encomendado, conspiração para cometer sequestro e sequestro resultante em morte. Gilad Pedd, que já havia feito um acordo de delação contra seus corréus em troca de leniência, também foi condenado por acusações semelhantes. Sua cooperação pouco fez para poupá-lo de uma sentença de prisão perpétua, já que seu papel na organização do crime era inegável. O julgamento de Eric Mond terminou em 30 de novembro.
Embora ele tenha sido considerado culpado de conspiração para cometer assassinato encomendado, o júri o absolveu da acusação de sequestro resultante em morte. No entanto, seu envolvimento na orquestração dos brutais assassinatos de Holly e Bill lhe rendeu uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.